Esse vídeo surgiu como uma resposta à pergunta o que é um copywriter estrategista, que me foi feita no Instagram. E vou aproveitar essa pergunta para não apenas responder a esta dúvida, mas também a o que aconteceu para que ela existisse. Então nós vamos passar um pouquinho sobre como eram as agências e como são algumas agências tradicionais, os papéis que elas, as categorias, não é, de profissões que havia e há em algumas agências ainda hoje, e também o que você pode fazer para se encaixar neste novo contexto. E eu acho que esse vídeo é útil não apenas para quem é da área do marketing, embora seja a maior parte do meu público, mas para quem tem uma dúvida em relação a ser especialista ou generalista. E essa ânsia de querer dar um nome simples e facilmente identificável a qualquer pessoa que pergunta. Então vamos começar aqui o vídeo e aí ao longo do vídeo nós vamos comentando um pouquinho sobre o que você pode fazer mesmo que você não seja da área do marketing. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como funciona ou como funcionava. Mas, de novo, isso aqui é bem geral, então as agências podem se organizar da maneira que elas acharem melhor. E também lembrando que uma carreira é só um nome que a gente dá para quando um conjunto de exigências e responsabilidades e habilidades se consolidam para atender uma certa demanda. Então, os nomes das profissões podem mudar com muita facilidade. Então, você não deve se apegar a uma carreira da mesma maneira que você se apega à sua identidade. Você não pode confundir a sua identidade com a profissão que você exerce, que é um papel social que pode desaparecer. Então, e espero que, né, a sua profissão, não é, que a sua profissão seja menos relevante do que a sua identidade. Isto porque você não pode simplesmente achar que todo o sentido da sua vida vai vir da profissão que você exerce. Esse é um movimento muito arriscado, um desejo muito arriscado que talvez você não queira apostar toda a sua vida à existência de uma carreira. Meu sonho sempre foi ser gestor de tráfego, sabe? Para mim é o caminho iluminado. Enquanto existir gestão de tráfego na internet, eu quero existir. Sabe? Se essa profissão acabar, eu acabei, eu morri. Para mim não faz mais nenhum sentido viver. Então, o que você tem que olhar por trás das carreiras é a habilidade específica que está relacionada a essa carreira. Porque daí, caso a sua carreira acabe, desapareça, você pode passar para outra sem nenhum problema, ou talvez com poucos problemas, e às vezes até com vantagens. Então, um exemplo, se você sabe dar aulas, você é um professor de, sei lá, biologia, e por alguma desgraça a biologia desaparece, você ainda sabe dar aulas e ainda sabe falar sobre natureza, sobre a vida animal e várias outras coisas. Se no final das contas você ficar apenas com a habilidade de dar aulas, isso já é excelente. Poucas pessoas sabem fazer isso. Então você pode dar aula de qualquer outra coisa. Então as habilidades, principalmente o que a gente chama de soft skills, são bem mais valiosas do que a profissão que você exerce, tá? No caso do marketing, nós temos esses 8 blocos de carreiras, por assim dizer, que ficaram e são ainda hoje tradicionalmente preenchidas com várias hierarquias. Então aqui eu não vou falar exatamente do head de tal, não, essas são as categorias, tá? Então, por exemplo, em qualquer agência, principalmente numa agência mais estruturada, uma agência um pouco maior, você vai ter lá a pessoa que cuida do relacionamento com os clientes, que gerencia projetos, que, digamos, faz essa interface, não é? Cria esse relacionamento entre a agência e o cliente. Se você assistir Mad Men, aquela série Mad Men, você vai ver que há vários personagens ali que trabalham com esse tipo de coisa. Em inglês o pessoal às vezes fala suits, né, os ternos, que são essas pessoas que lidam diretamente com o cliente. Elas não só entendem a demanda do cliente, mas elas trazem esse cliente, elas às vezes até prospectam esse cliente, né? De alguma maneira elas fazem algum contato assim e trazem esse cliente para a agência, embora não seja exatamente a obrigação deles, tá? Eles são contratados para, digamos, cuidar daquela conta, tá? Em seguida, você tem o seu outro bloco, que é o bloco de mídia, que é mais próximo do que a gente chama hoje de gestão de tráfego. São essas pessoas que têm como objetivo, assim,
demonstrar onde aquilo vai ser colocado, né? Comprar o espaço. Normalmente, essa é a profissão delas. Elas compram espaço. E aí pode ser comprar espaço na internet, pode ser comprar espaço na rádio, pode ser comprar espaço na TV, pode ser comprar espaço numa revista, pode ser comprar espaço no Instagram, pode ser comprar espaço no comercial da HBO, tá? Não interessa. O objetivo dessa pessoa é comprar a mídia. Por isso que tem esse nome, às vezes em inglês, de media buyer, né, de comprador de mídia. Tem o media planner também, então, enfim, há várias hierarquias. Cada um desses blocos podem ter hierarquias diferentes, mas a questão é que eles fazem coisas diferentes. Então, aqui você gerencia as campanhas muito mais próximas, né, do que a gente chama no mercado digital de gerenciador, gestor de tráfego, tá? Embora a gente já vai ver que isso gerou vários problemas. Depois, nós temos a equipe criativa. A equipe criativa, como o próprio nome diz, ela cria as peças. Ela desenvolve esses conceitos, ela produz peças. E a gente, como vai ver, vai perceber na hierarquia da criação, principalmente porque parte da resposta que eu dei para essa pessoa foi que o copywriter não é tecnicamente uma profissão estratégica, mas uma profissão criativa. E o que eu quis dizer, e vou explicar ao longo desse vídeo, é que a profissão criativa é a profissão que cria coisas. Então, a gente vai ver que ela contrasta diretamente com esse outro bloquinho aqui, que é o da estratégia. A pessoa que cuida da estratégia, ela não cria as coisas. Ela diz o que vai ser feito, ou melhor, como aquilo vai ser feito. Então, pensando assim numa habilidade, né, de uma agência, né, o estrategista, em geral, ele vai dar esse direcionamento de como a gente vai fazer essa campanha. Então, nós vamos pegar esse produto aqui e nós vamos colocar esse produto em tal lugar, nós vamos fazer uns outdoor. Então, por exemplo, vou fazer um outdoor para divulgar esse produto. O cara da mídia vai lá e vai comprar esse negócio. Ele diz como aquilo será feito. Nós vamos fazer um anúncio assim, assim, assado. Nós vamos fazer um lançamento assim, assim, assado. O papel dele, eu gosto de dizer, é descobrir como aquele cliente pode ter sucesso. É como, a resposta que ele dá é como. Como você pode vencer nesse aspecto. Em geral, ele é a pessoa que é responsável pelo brief, tá? Então, ele lida com o cliente na ideia, né? Assim, o objetivo dele é entender o que poderia ser feito para que aquele cliente tivesse o sucesso, o lucro, enfim, a depender do objetivo do cliente que ele deseja. A ideia dele, na verdade, é mais de pensamento. O estrategista mais pensa e desenha do que executa, porque a tarefa de criação é uma tarefa da equipe criativa. Então, é mais ou menos a diferença entre um arquiteto e os pedreiros, tá? O arquiteto, ele vai dizer, olha, para a casa ficar bonita do jeito que você quer, a gente vai precisar fazer isso, a gente vai comprar um mármore aqui, a gente vai fazer a cozinha desse jeito. Ele arquiteta a coisa e outras pessoas, que são a parte criativa, criam. Quer dizer, o arquiteto sem os pedreiros não tem muita serventia nesse sentido, né? Porque ele precisa gerenciar aquela equipe criativa a fim de que ela tenha o sucesso que eles pensaram. Tá? E é claro, dentro da equipe criativa, como nós vamos ver, existe uma hierarquia própria. Tá? Mas só para a gente fazer essa pequena introdução. A profissão de copywriter ou de designer não é tecnicamente uma profissão estratégica, mas é uma profissão criativa. Você cria coisas, tá? Mas a gente sabe que no mercado digital as coisas mudaram, tá? E a gente já vai chegar lá. E depois outros blocos eu não vou falar muito, tá? Mas você tem o pessoal que cuida dos dados, não é? Dos data e analytics, né? Então, hoje no mercado digital você tem algumas pessoas que criam dashboards, né? Criam esses painéis e blá blá blá, para acompanhar métricas, para acompanhar gráficos. O pessoal dos gráficos, tá? Depois tem esse pessoal das operações, né? Que são, em geral, o pessoal de recursos humanos, que cuida da infraestrutura tecnológica, muitas vezes, do negócio, tá? Então eu não vou falar disso, que é um pessoal também chato. E tem o pessoal que é tecnicamente do marketing, né? Que está focado ali em promover a agência ou o pessoal que cuida da marca daquela agência, tá? E você tem o pessoal de vendas, que é, em geral, o pessoal que faz a venda direta dos produtos daquela agência, tá? Idealmente falando, é assim que uma agência é dividida. Então,
a gente está falando de uma agência mais ou menos tradicional, tá? Uma agência tradicional, ela também pode ter produtos de venda direta e pode ter produtos que têm a ver apenas com a divulgação da marca, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Agora, você já deve ter notado que existe uma dificuldade aqui, né? Por exemplo, as pessoas às vezes falam: ah, você é um copywriter, não sabe vender o seu próprio trabalho. Bom, é verdade, né? Porque você entrou numa profissão para vender o trabalho dos outros, né? Então, muitas vezes você é contratado, né? E isso é comum com qualquer outra profissão. É muito mais fácil dar opinião no negócio dos outros do que no seu. A profissão de copywriter foi criada, foi feita para vender o trabalho dos outros, e não o próprio trabalho. A gente tira uma conclusão de que, já que você pode fazer isso para os outros, você pode ou deveria fazer isso para você. Mas é que é muito mais fácil, obviamente, falando, né, vender um iPhone cuja marca, né, o branding e todo o mercado já existe e você só precisa criar a comunicação, né, que leve a essa venda, do que fazer uma para você. Mas esse é um jeito de o pessoal deixar vocês um pouquinho humilhados, né? Quer dizer, você é um copywriter, você deveria ser um vendedor. E tecnicamente, numa agência, são coisas um pouco diferentes. Claro que isso muda, tá? Claro que você vai achar agências diferentes e com propostas diferentes. Mas é muito importante entender isso, tá? Nem sempre. Hoje nós temos agências criativas, agências que criam peças comerciais, anúncios, né? Mas que não cuidam diretamente da venda daquele produto. É muito diferente, por exemplo, você fazer uma grande campanha para vender um shampoo e a pessoa que de fato vende esse shampoo lá na loja, ou que vende para os fornecedores. São papéis completamente diferentes. Tá? Então acontece, como a gente vai ver, que no mercado digital isso ficou um pouco misturado e gerou vários problemas e várias confusões em torno do que é o que é que você faz, tá? Então, basicamente é isso. Numa equipe criativa, por exemplo, você tem mais ou menos esta hierarquia. Eu não vou falar de todas as outras, porque senão a aula ficaria extremamente chata, mas é só para você que faz um trabalho criativo na internet, para que você entenda que há de fato uma diferença entre cada uma dessas etapas, tá? A primeira, claro, você tem o head de criação, que às vezes é o próprio diretor criativo, não é? Então você tem o diretor criativo que supervisiona a criação e a execução. Muitas vezes ele trabalha em conjunto com o estrategista para eles pensarem como aquilo ficaria melhor, tá, numa agência. Então você tem esse tipo de integração entre as pessoas que estão preocupadas em como aquela empresa, aquele produto pode, digamos, vencer ou atingir o seu objetivo, né, se posicionar, incluir um novo produto no mercado e etc e tal. E a outra pessoa que está pensando em como será a comunicação daquilo, como que essas ideias que estão no brief, eu já vou mostrar um aqui para vocês terem uma ideia, como essas ideias que estão no brief vão ganhar vida. Porque o que o cliente vê, o cliente final, o cliente do cliente, não é o brief, mas o comercial, o anúncio, a página de vendas. Então, o diretor criativo ele faz essa tradução para uma comunicação criativa, ele cria um negócio, tá? Então, a gente tende a achar que o estrategista é a peça mais importante do mercado, porque ele é o que diz que as coisas, né, como que as coisas serão feitas. Mas às vezes a gente se esquece de que o cliente do cliente não vê a estratégia, mas ele vê a criação. Então, muitas vezes nós temos um estrategista com ideias excelentes, mas com uma execução terrível, péssima. Então, é muito importante entender que o estrategista precisa ter um certo cuidado criativo, assim como o diretor criativo precisa ter um cuidado, né, uma habilidade estratégica. Mas aqui estou adiantando um pouquinho os assuntos, tá? Mas é muito importante entender que essa direção de criação, ela meio que desapareceu no mercado digital. Ela foi substituída por, sei lá, copy senior, qualquer outra coisa do tipo. Que, em geral, não é bem o que um diretor criativo faz. Ele não é apenas um copywriter avançado. Ele é alguém que domina ou pelo menos o suficiente para opinar, que domina tanto a parte visual, né, da direção de arte, que é uma outra coisa que a gente vai ver aqui, quanto da direção textual.
naquela série Mad Men, que eu já comentei aqui, é o papel do Don Draper, por exemplo. Percebam que ele tanto dá opinião na imagem, na campanha, ele dá uma direção geral para a campanha e organiza a equipe criativa. Tá? Esse é o trabalho dele. Então, abaixo do diretor criativo, nós temos o diretor visual, né? Então, é aquela pessoa que dirige o estilo visual, ela faz a criação de arte, ela faz a parte conceitual, não só do anúncio, mas também da campanha como um todo, a depender daquilo que for necessário. Pode ser um comercial, pode ser um filme. Né? Dentro do cinema também há diretores de arte, quer dizer, ele quer entender como que é possível visualmente, né, concretizar, criar as ideias determinadas ali pelo diretor. Então, é uma profissão que no mercado digital, de novo, desapareceu. Né? Ela foi substituída por essa profissão um pouco esquisita, que é o designer gráfico. Né? Como vocês podem ver aqui na hierarquia, nós temos o designer gráfico. O designer gráfico é o cara que mexe com a parte dos elementos visuais do design, não é? Então, o cara que cria no Photoshop, no Canva, etc. Né? Nós temos o UX designer, que é cria essas interfaces, né, de aplicativos e coisas assim, do tipo de sites também. E tem o Project Manager, né, que é um gestor da equipe criativa que gerencia os prazos e as entregas, tá? Então, vocês percebam que dentro de uma hierarquia, eu estou falando apenas da equipe criativa, depois na equipe de estratégia teria outra coisa e assim por diante, mas eu vou falar só dessa, porque é mais importante. Mas, para nós, né, nesse vídeo aqui. Mas a parte importante é que hoje, basicamente, uma equipe criativa num lançamento, ela é composta de duas pessoas, né? O copywriter e o designer. E o designer muitas vezes não tem essa formação artística mesmo, de criação visual. Não entende, às vezes, nem o suficiente de tipografia, de estilos visuais, de correntes, assim, não tem nada. Então, isso gera um tipo de... E eu tô falando pessoa, assim, já tentei contratar várias vezes designers, tá? Então, nós estamos falando de pessoas com um baixo desenvolvimento cultural, um desenvolvimento técnico, muitas vezes. Né? Então, são pessoas que, às vezes, pegam um template do Canva, sabem fazer e tal, mas saem daqui, elas não conseguem montar nada muito significativo. Então, vocês podem perceber que, e aí fala assim, designer sênior e tal, é um designer mais avançado, mas a verdade é que ele deveria assumir um novo nome para aquilo que ele faz, mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Os nomes, eles podem ganhar outras, enfim, né, depender ali de como que o dono daquele negócio toca aquilo, tá? Mas, tecnicamente, seria melhor que a gente mantivesse esses nomes tradicionais, porque ficaria mais fácil distinguir a pessoa assim, olha, na verdade organizo os outros designers, eu organizo os editores de vídeos, enfim, aquilo que for necessário para visualmente concretizar o conceito determinado ali pelo diretor criativo ou estrategista, enfim. Então, o designer gráfico, ele é na hierarquia, tá vendo que ele está lá embaixo, porque é o cara que faz post, tá? Mas esse post precisaria ser pensado por um diretor de arte, tá? Então, é muito importante que, na minha opinião, que a gente retome essas definições para que, assim, os profissionais que estão se desenvolvendo assumam cargos com nomes melhores, mais adequados para aquilo que eles fazem. E mesmo que não for assim, que eles possam se diferenciar dessa maneira. Não, eu não sou designer, eu sou um diretor de arte. Eu crio conceitos visuais de campanhas. Isso vai ficar melhor, eles vão poder até cobrar mais caro por causa disso, né? Porque é de fato o que eles fazem. Eles não são apenas designers, tá? Que virou um negócio meio genérico para tudo aquilo que envolve fazer desenho na internet, fazer algum tipo de coisa, né? É o cara que faz logo, né? O cara que faz identidade visual. E não é bem isso, tá? No mercado digital a coisa ficou um pouco confusa. Isso aconteceu em parte, deixa eu mudar aqui, ó, né? Porque no mercado digital, né, houve uma transformação muito grande. Se a gente pegar aqui mais ou menos uma linha do tempo, né? Então, no passado, né, como eu acabei de mostrar para vocês, as funções eram mais ou menos específicas e separadas, né? Então, é claro que o copywriter ele trabalha junto com o designer, isso em vários projetos diferentes, né? Mas a questão é que agora meio que a pessoa faz um pouco de tudo, não é? Então virou a gente tem esses profissionais multitarefas, né? Então o cara faz tudo. E
isso tem como resultado, né? Isso, na verdade, vem de uma oportunidade no mercado digital, que é assim, quando você vai fazer uma campanha grande, você precisa mesmo de muitas pessoas para te ajudarem a fazer aquilo, tá? Agora, se você fizer a campanha para um negócio local, às vezes com uma pessoa, duas pessoas, você consegue fazer tudo. Então você tem designers que sabem o bastante de Canva para fazer alguns anúncios, e você tem designers que sabem o bastante de copy para fazerem alguns bons títulos, né? Fazer uns anúncios também. E você tem, ou às vezes é o gestor de tráfego, né, que ele manja um pouquinho de design, manja um pouquinho de copy, que às vezes é o suficiente para atender um cliente pequeno. Acontece que com a profissionalização do negócio, e a gente fala muito de profissionalização, e as pessoas pensam em tirar diploma, né? Entrar, voltar para a faculdade, mesmo um curso digital que agora tem certificado. Mas na verdade a profissionalização de tudo seria de fato você entender as profissões, né, que você pode, né, pensando numa escala, galgar, né, subir, ascender, para que você cresça na sua carreira. Não é apenas fazer aquilo que você faz, só que agora com um diploma. A ideia é que você suba nessa carreira, seja ela qual for. E isso só vai acontecer se você tiver alguma noção do que é possível fazer daqui para frente. Porque nós vemos muitas pessoas insatisfeitas na profissão do mercado digital. Ah, eu sou designer, o pessoal quer cobrar cada vez menos. Eu sou social media, eu sou um copywriter. E ela não sabe o que ela tem que fazer então, para onde que ela tem que ir. Ela acha que boa parte daquilo é apenas um resultado de posicionamento, né? Ah, se eu aprender a me posicionar, então eu vou conseguir cobrar mais. Sim, como copywriter, né? Então, assim, tá vendo que se a gente voltar aqui para a hierarquia, ó, né? Voltar para a hierarquia aqui, você vai ver que tem umas coisinhas para cima que você pode subir, ou até para o lado, ó, eu sou um copywriter que manja de direção visual e tal, né? Aliás, se você é um copywriter que manja de direção visual, então normalmente você vai ser um diretor criativo, tá? É normalmente isso que se espera. O Don Draper, por exemplo, ele sabe escrever, ele sabe dar opinião nas artes, enfim, né? Então, o que aconteceu foi basicamente isso, né? A gente assumiu muitas funções diferentes. Até porque muitas pessoas entraram no mercado com um ideal freelancer, né? Então, com uma postura freelancer. Então, assim, eu vou fazer tudo. Então, a pessoa, ela tem que prospectar cliente, ela tem que escrever as peças, ela tem que entregar as peças. E aí, assim, é anúncio, é página de vendas, é designer. Então, não só isso, ela tem que gerenciar o projeto, tem que dar as datas, tem que, se ela contrata outras pessoas, ela tem que pagar essas pessoas. Então, ficou uma profissão, assim, a pessoa virou meio que uma agência de uma pessoa só. Né? Então é o One Agent's Business, né? Então o que aconteceu foi que as profissões começaram a se misturar de uma forma muito confusa e as pessoas que contratam também não sabem. E quando você vem com todos esses nomes diferentes, sou copywriter, sou gestor, sou designer e tal, para elas não faz muito sentido isso que você está falando. Elas querem saber como que você vai resolver o problema delas. Então, muitas pessoas se posicionam apenas como marqueteiros, ou enfim, o jeito que é mais fácil delas entenderem que, eu cuido da comunicação do negócio, eu cuido da venda do negócio, enfim, tá? E aí a gente gerou vários cargos, às vezes até um pouco, sabe, sim, um pouco difíceis de distinguir um do outro, né? Por exemplo, a gente teve o Growth Hacker, né? A gente teve o Content Manager, tudo em inglês, claro, né? Sempre tem que ser em inglês. O Performance Marketing, né? Ou Traffic Manager, né? Que é o cara que compra mídia, né? E aí, assim, por exemplo, tem vários conflitos de atribuição. Por exemplo, o CEO é um conteúdo técnico, né? Quer dizer, a pessoa do CEO, ela é responsável por escrever o conteúdo ou simplesmente para deixar aquele conteúdo mais otimizado para aquela pesquisa, tá? O pessoal de Analytics, ele é um cara que analisa apenas dados ou é um cara que dá dicas de performance? E aí, quando você fala isso, é um cara que analisa dados ou dá dicas de performance, o que a pessoa coloca na bio? Se tem a ver com performance, melhorar é estratégia, né? Se tem a ver com melhorar as coisas, é coisa estratégica, tem que colocar estratégica no adjetivo. Eu vou deixar aqui um texto que eu escrevi especificamente sobre isso, porque eu não vou me repetir aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu falo exatamente sobre esse problema aqui desses conflitos de atribuição. E é claro, no mercado tradicional você tinha esse processo criativo bem mais lento, tá? As campanhas em geral levam meses para acontecer, e aí o mercado digital é meio que em tempo real. A pessoa fala assim, eu preciso fazer 40 anúncios em 12 horas. E tudo isso tem uma certa teoria por trás, né? Uma postura de negócios que é assim, volume e velocidade são melhores do que qualidade. Essa é a teoria. Se a gente fizer muito e fizer vários,
os dados da internet, né, os deuses do algoritmo, vão nos dizer quais são os melhores anúncios e nós não precisamos pensar mais. É mais ou menos como um cassino, não é? Então vocês têm algum domínio de técnica ali, você joga para a ferramenta diz para você o que é. Por isso que eu sinto que o marketing, que foi a área que mais adotou a inteligência artificial, adorou o fato de ter inteligência artificial, porque você delega a decisão criativa e negócio para a inteligência artificial, não é? Você joga lá e deixa que ela mostre para você uma imagem maneira e você só seleciona. E nesse caso você nem seleciona, né? É o algoritmo que diz para você o anúncio que performa melhor, tá? Em geral, nós tivemos também um problema de métricas e resultados, né? Então, houve uma ênfase muito grande, e há ainda, né, no curto prazo. É tudo aquilo assim, por exemplo, você faz um anúncio, tudo aquilo precisa performar imediatamente. Tudo aquilo precisa ser rápido, tudo aquilo precisa dar um resultado rápido, porque do contrário não vale a pena. A gente está aqui nesse negócio para fazer grana, e grana rápida. Então ninguém quer fazer campanhas que levem algum tempo para você estabelecer, ninguém quer fazer mudanças de posicionamento muito lentas, todo mundo quer algo muito rápido. E quando você quer algo muito rápido, o desenvolvimento das habilidades necessárias para você fazer algo bom é deixar de lado em favor de algo que já está funcionando ou que acabou de funcionar. Porque daí é claro que você não precisa ter habilidade nenhuma, a não ser a habilidade de copiar. A habilidade de ver o que funcionou e fazer igual, tá? Isso, é claro, deixa você sempre naquela ansiedade de que qual que é a próxima coisa que pode dar certo, qual que é a mudança que eu quero, quero saber. Então você acaba, né, você tende a sempre fazer mais do mesmo. Tá? E quando você faz mais do mesmo, existe um perfil muito claro de pessoa que se destaca, que é aquela pessoa que faz muito, porque ela faz mais do mesmo e muito, e principalmente se ela tem um orçamento maior. Tá? Então, ela não só sabe fazer mais uma coisa, mas ela faz em maior volume, com maior poder de distribuição, com mais dinheiro. Tá? É como se você tentasse fazer um carro, não é igual o da Ferrari, só que sem o dinheiro da Ferrari, sem a marca da Ferrari, mas ele tem o mesmo formato, tá? Ele é igual, enfim, né? Então você vai perder. Né? Então nós tivemos também uma diferenciação entre automação versus trabalho humano, que é aquilo que eu comentei em relação à IA. As decisões ficaram mais baseadas em dados e menos baseadas em intuição, quer dizer, a pessoa ela quer que você faça um mapa do site, ou ela quer algumas informações a respeito do seu trabalho para que ela tome uma decisão baseada em uma decisão baseada em dados. É claro que essa decisão ela é complicada, porque se você olhar a média das coisas, né, principalmente para tirar alguns dados às vezes, você acaba produzindo, né, fazendo produtos ou conteúdos para média. Então, se a visualização de um vídeo sua é 10 minutos, a média, você vai tender a fazer vídeos de 10 minutos. E aí, como você pode perceber, você vai fazer um vídeo mediano, que não apela nem para as pessoas que mal clicam no seu vídeo e não veem o resto, nem para aquelas pessoas que gostam de ver os seus vídeos até o final, que são de fato a sua verdadeira audiência. Você apela mais ou menos para uma média, aquele tipo de pessoa que só pega um pouquinho, e você nunca consegue fazer algo muito interessante, porque, né, você não apela para uma média, fica meio mais ou menos. Tá? E é por isso que a IA também, a inteligência artificial, que é muito hábil em fazer coisas medianas, é tão interessante para os marqueteiros. Então, a questão ficou mais ou menos assim. Né? Então, a estrutura organizacional virou mais voltada, né, para você ter essas agências separadas. Né? Então, muitas coisas, né, são delegadas para agências dentro do mercado digital. Então, você tem especialistas que têm uma agência que lançam aquele especialista, mas também lançam vários outros especialistas. Tudo aquilo ficou mais ou menos terceirizado e é difícil o especialista ter uma equipe própria, que seria muito mais interessante para ele em vários casos. Mas, em geral, o especialista, às vezes, é professor de português e não quer ficar prestando atenção nisso, não quer lidar com isso, então ele quer delegar isso para uma agência. Só que a agência também não é uma agência especializada em lançar professores de português ou especializada naquele profissional, né? Uma agência não foi criada para ele, né? E aí o que acontece é que a comunicação dele fica muito parecida com a dos outros profissionais daquela agência, porque a agência tem mais ou menos ali um arroz com feijão que ela sabe fazer e ela vai replicar aquele processo em todos os outros. Ela acha que a única diferença, muitas vezes, é só um nome, não é? Então ela já tem todo um processo, você vai mudar o nome e a cara do especialista, mas o lançamento é igual, tá?
Então, o que aconteceu, principalmente em relação às competências técnicas, é que há uma ênfase maior em ferramentas na programação daquilo, template, né, processos, do que na criatividade ou na estratégia como um todo, tá? Então, basicamente foi isso. Agora, entrando, aqui a gente tem algumas soluções, tá? Mas eu vou falar disso aqui primeiro, que é a ideia de você ser um generalista, né, ou de um especialista, tá? Vou começar aqui primeiro para você entender tudo isso. Fiz toda essa introdução só para chegar até aqui. A questão, voltando à pergunta, se um copywriter estrategista ou não, a questão é a seguinte: um copywriter, então, a resposta final é ele não é, de fato, um estrategista. O copywriter é um profissional criativo. Só que dentro do mercado digital, por causa disso tudo que eu expliquei, o copywriter teve que aprender habilidades estratégicas. Isso até porque boa parte desses profissionais, ou dos livros escritos por esses profissionais, foram escritos não para copywriters especificamente, mas para dois perfis específicos, não é? Pessoas que são donas de ofertas, não é? Quer dizer, pessoas que querem ter o próprio negócio de alguma maneira, seja com infoprodutos, seja com produtos físicos, e você vê nessa linha da tradição o Russell Brunson, não é? Você vê todas essas, que é um cara famoso dentro dos funis, que escreveu livros mais especificamente para as pessoas que querem construir o seu próprio negócio. E aí você, como copywriter, entra durante essa tradição e você tem que aprender essas habilidades porque as pessoas vão te contratar para que você realize, né, para que você construa o negócio delas com base nessas habilidades. Então, o profissional hoje de copy, ele precisa aprender essas coisas, porque do contrário, ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo. A gente já vai entender o motivo. Mas o principal aqui é entender que hoje sim o copywriter precisa aprender sobre criação de ofertas, aprender sobre funis, aprender sobre comportamento humano, aprender sobre design. Ele precisa se tornar um profissional de marketing quase completo. Tá? Isso é muito ruim do ponto de vista, de novo, da organização de um negócio. Porque a partir do momento que o cara começa a se desenvolver na carreira, ele vai entender, como eu entendi e vários outros entenderam, que, peraí, se eu sei fazer isso tudo, por que eu não faço para mim? E o cara sai, ele se torna um profissional muito caro e ele sai e ele vai construir o próprio negócio. O Copycraft, por exemplo, eu criei para esse tipo de profissional. Tá? Quer dizer, não é para a pessoa que quer aprender apenas copy, mas a pessoa que quer, de alguma maneira, ter o próprio negócio ou ocupar uma posição estratégica dentro do próprio negócio. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma cabeça voltada para como aquele negócio pode dar certo. Tá? Essa é a mentalidade do estrategista, seja ele em qualquer negócio. Tá? Então, quando a gente vem para o mercado digital, o copywriter aprende muito mais do que copy. E a dificuldade que eu vejo, então, além disso, né, tem esse problema, pessoal, a rotação de copywriters é muito grande, né, nos projetos, porque o cara que é bom, ele fica bom muito rápido, ele adquire essas habilidades de estratégia muito rápido, e ele fala assim, peraí, eu sei fazer isso para mim também. E é ruim do ponto de vista do profissional, porque ele tem que aprender muitas coisas e ele não fica bom em nenhuma, principalmente se ele não tem uma base. Né? E eu acredito que uma das bases mais difíceis de desenvolver, no caso do copywriter, é a escrita. Então a pessoa não tem tempo para ficar boa em escrita, a escrever. Então, se ela ficar boa em estratégia, pelo menos ela tenta delegar aquilo para uma IA. O problema é que se ela delega aquilo para IA e ela não tem uma base de escrita, ela não sabe se aquilo é bom ou ruim. Ela não consegue julgar os resultados. Isso é muito importante, porque lembra lá, a parte estratégica e a parte de criação são coisas relativamente diferentes. Mas ambas precisam ter uma noção do que é um texto bem feito, ou do que é um texto com potencial ali. Tá? Então, às vezes, você consegue ver um profissional que ganha uma grana, mesmo sendo analfabeto, porque ele está no mercado bom. Ou ele sabe criar boas ofertas. Mas não porque ele sabe escrever bem ou porque qualquer outra coisa. Só que contar com isso é um pouco arriscado, né? Não sei se você concorda. Assim. A ideia de que você é ruim, mas você tem que contar com que aquele mercado dê certo para que suas ofertas deem certo, né? Então, é claro que o mercado precisa ser bom de qualquer forma, tá? Mas a questão é que você não pode simplesmente apostar na sorte, não é? Você precisa aprender a fazer aquilo. Caso o mercado comece a ter dificuldades, entram mais concorrentes, você precisa saber o que fazer para sair dali, tá?
Então, não caio nessa. Então, essas 3 visões sobre a carreira é mais ou menos a seguinte, tá? Então, você tem um especialista, que é o especialista, o papel do especialista, muitas vezes, é, para aquilo dar certo, né? Ele precisa escolher uma área e focar nela até ser o melhor. A dificuldade do especialista, quer dizer, escolher um nicho muito específico, então só sou copywriter, né? É que, primeiro, você precisa estar num bom mercado. Segundo, você precisa fazer isso rápido, porque as pessoas assim como é a abordagem mais comum, as pessoas tendem a fazer a mesma coisa que as outras. Então, à medida que você progride, as outras pessoas também vão progredir, tá? Então, a concorrência em fazer uma só coisa fica maior. O que eu quero dizer é assim, jogador de futebol é um especialista no esporte. Percebam como que a coisa é concorrida, tá? Você só faz uma coisa específica. Se você fizer 2 ou 3 coisas diferentes, né? Você tem uma profissão diferente. Tá? Um novo jeito de se posicionar, que é o que a gente vai falar aqui. Tá? Então, a abordagem aqui, então, do especialista, é claro que dá certo, mas ele precisa ser feito de um jeito rápido, precisa ser feito de um jeito ágil, né? Ele precisa ser feito de um jeito conveniente e dentro de um bom mercado. Tá? Um mercado que vai permitir com que você cresça rápido. Tá? O especialista é muito bom se você tiver essas condições. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas aqui no Brasil todo mundo é muito ruim, então é fácil se destacar. É verdade, tá? Então, se você for especialista em alguma coisa e ler, sei lá, 20, 30 livros sobre o assunto, você provavelmente já é o especialista naquela área. A dificuldade é que quando um mercado não se desenvolve, quando então uma pessoa fica muito boa para aquele mercado, há poucas pessoas capazes de pagar por aquilo, se a educação delas não cresce. O que eu quero dizer é assim, se você tem 2, 3, 4 olhos em terra de cego, às vezes você se ferra, porque as pessoas não têm a educação necessária para apreciar o desenvolvimento das suas habilidades, o quão sofisticado você é nas suas habilidades. Então, a diferença não é ter a questão de ter um olho, né, ter 2 olhos em terra de cego, um olho em terra de cego, né? É questão que a visão precisa ser valorizada nessa terra para que o seu olho seja valorizado. Se as pessoas são cegas e querem permanecer cegas, elas arrancam o seu olho. Que, aliás, é o que acontece no conto do A.G. Wells, né? Que é exatamente sobre isso. Tá? A segunda postura aqui é a postura do generalista. O generalista, que está no livro do Robert Greene, chama Mastery, né, eu acho que é um exemplo arquetípico de como a coisa funciona. Ele basicamente ele vai juntar essas habilidades de uma maneira que seja mais ou menos única. Tá? É muito mais próximo daquilo que se faz no One Person Business, né? Do meu amigo Elton Luiz. Né? Então você tem um conjunto de interesses naturais. E você vai combiná-los de uma maneira que faça com que aquilo seja único. Então é a pessoa que gosta de leitura, que gosta de exercícios físicos, que gosta de computação, que gosta de tal coisa, e ela combina aquilo num produto só porque muitas vezes ela é o produto, porque ela se torna uma pessoa muito interessante. Tá? Então, os generalistas, eles podem, claro, darem certo, porque eles criam um produto que às vezes é tão generalista quanto eles. Então, vou dar um exemplo aqui, que é o caso do Steve Jobs. Steve Jobs, na verdade, nunca estudou programação. Ele não sabia nem soldar uma placa, nem a parte do hardware, nem muita parte do software. Ele tem um pouquinho de conhecimento, mas assim, muito abaixo daquilo que seria necessário para fazer o que ele fez. Né? Ele era mais um designer, estrategista, marqueteiro, do que um técnico. Tá? Mas o Steve Jobs estudou caligrafia, estudou filosofia oriental, ele estudou comunicação, ele estudou várias outras coisas, mas computação não era uma delas. Mas ele criou um produto que era tão genérico quanto ele. Quer dizer, ele criou um celular que você pode fazer milhares de coisas com ele. Tá? Então, igual o Edwin Land, da Polaroid, que inclusive era o herói do Steve Jobs. A Polaroid, né, como você sabe, é uma fotografia, você tira foto e o grande diferencial dela é que a foto era revelada na hora. Até então você tinha que fazer, né, levar a foto para ser revelada num estúdio de fotografia. E ela é genérica, percebam? Ela tira foto, ela só faz uma coisa, mas ela tira foto do quê? Do que você quiser.
do jeito que você quiser. Então, o produto em si, ele é genérico, ele serve para muitas pessoas fazerem muitas coisas. O produto tem muitas dimensões diferentes. Então, esse é um caminho que muitas vezes pessoas do desenvolvimento pessoal vão fazer isso. Então você vai perceber, por exemplo, o caso do Italo Marcilli. Ele é médico, mas ele também sabe sobre filosofia, ele sabe sobre línguas, ele sabe sobre várias coisas. Então ele tem um conhecimento generalizado, né? Como um, um humanista, não é? Então domina vários assuntos e à medida que você cria novos produtos, o generalista é uma aquilo se torna único. Né? Ele se torna único não porque ele sabe igual especialista, ele sabe muito sobre um assunto, mas ele sabe o suficiente sobre vários, ao ponto de que ele, né, ao combinar essas habilidades diferentes, né, essas habilidades, né, generalistas, aquilo se torna um diferencial dele. Então, assim, ele não é o maior especialista em marketing, não é o maior especialista em futebol, não é o maior especialista em culinária, mas de alguma maneira ele misturou isso tudo e virou uma coisa só, tá? É muito diferente do especialista, em que ele precisa ser muito bom naquilo que ele faz. Tipo, muito bom, mais do que, melhor do que a maioria, tá? Porque senão ele tende a não se destacar da maneira como ele se destacava, né? E, de novo, o especialista, ele depende de que aquele mercado se torne, né, assim, se mantenha mais ou menos como está. Porque, do contrário, ao ter algum tipo de desenvolvimento tecnológico ali dentro daquele mercado, ele tende a ter problemas. Né? Então, imagina, o cara ficou muito especialista em edição de Reels. O cara é especialista em Reels, né? Só que daí o Instagram vem e pá, derruba essa nova tecnologia, esse formato, né? Ou muda as regras, né? Ou oferece um tipo de edição com IA automática ali. Você joga o vídeo e meio que edita, como já tem algumas IAs. O que acontece com a sua especialização? Vai pro brejo. A gente vai ter que aprender num nível um pouco maior, que talvez seja editar vídeos, no sentido, né, com Premiere, essas coisas assim, tá? E o generalista não. O generalista, ele consegue, né, caminhar no meio de várias habilidades diferentes, porque ele pode se mexer ali, tá? O outro problema, né, é o outro tipo, né, o outro caminho, é o caminho do generalista especializado, tá? O generalista especializado já é o tipo de generalista que tem duas ou três habilidades. É a proposta do Tim Ferriss no Tools of Titans, né, ferramentas do Titãs. Então, é ser bom em duas ou três coisas diferentes. Então, aqui eu acho que é mais. Eu acho que enquanto generalista é um tipo de caminho bom para especialista, influenciadores, professores e etc., né, pessoas que têm algo a ensinar na internet, eu acho que o generalista especializado é um caminho bom para quem quer se tornar um bom profissional, um profissional bem pago, um profissional estratégico na internet. Quer dizer, você vai vir aqui e vai se tornar, se você vai da área criativa, né? Você vai se tornar um copywriter ou um diretor criativo, não é? Que sabe um pouco de arte, um pouco de copy, um pouco de design gráfico, um pouco de UX, um pouco de prazo, entrega, né? Você vai ter um pouco dessas umas três habilidades isso aqui e vai se tornar um baita diretor criativo, ou seja, você é um generalista especializado. Você é generalista no sentido de que você cuida da parte geral da comunicação, mas é especializado no sentido que você cuida da comunicação. Você não cuida especificamente, por exemplo, da parte de gestão de tráfego ou especificamente da parte de operação tecnológica, dados, tá? Então, eu acho que esse é um bom caminho para profissionais de prestação de serviço, quer dizer, não é especificamente se tornar o melhor copywriter de todos, o maior copywriter de todos, mas sim um copy que sabe um pouco dessas outras coisas, então ocupa espaços que estão disponíveis no mercado, porque não há pessoas que podem fazer isso. Porque muitas vezes você se torna muito bom em copy, certo? E você vai bater num certo teto ali. Para você passar para outras profissões, a pessoa vai querer que você saiba fazer mais ou menos uma coisa ou outra, ou pelo menos saiba gerenciar as pessoas que sabem fazer isso, tá? E se você só sabe copy, não vai rolar, tá? O mais provável é que você tenha que daí ter o seu próprio negócio ou algo do tipo, tá? Então, o modelo aqui, né? Então, do especialista, né? Se você quer fazer isso, é basicamente essas ideias, né? Então, para ser um especialista, essas condições para o sucesso a média do nicho tem que ser muito ruim para você avançar aquilo
rapidamente, né? Você tem que ser capaz de manter o foco por alguns anos naquilo, para ficar muito bom, para ser o top 1% daquilo, né? E você tem, né, o exemplo, design especialista apenas em carrossel para Instagram, pô, você pode ficar muito bom assim, muitas pessoas ganhando muito dinheiro fazendo isso, tá? Mas o formato depende da dinâmica daquela rede, que pode morrer, a rede pode vir e matar aquilo. O Instagram vindo para a área, digamos, de vídeos, imagina, o Instagram agora quer ser 100% TikTok. Ele mata a sua profissão. Você, você ainda aprendeu coisas sobre design, claro, mas você deixou de ser um especialista naquilo, né? Então, a posição de especialista é que, diante de mudança do mercado, ela pode ficar impossibilitada de exercer aquela função e muitas vezes ela tem a incapacidade de ter uma noção do todo, né? É uma noção mais holística daquele todo do nicho, tá? O generalista, é como a gente falou, o perfil necessário para o generalista ele precisa gostar de aprender. O tempo todo ele tem que gostar de aprender. Né? Por isso que a produção de conteúdo, o One Person Business, ele é tão útil para esse perfil. São pessoas que gostam muito de aprender, elas estão o tempo todo estudando. Tá? Tem que ter paciência com as dúvidas. Quer dizer, você precisa ser uma pessoa paciente em relação a o que eu tenho que fazer. Tá? O que será que eu. Como que eu encaixo aqui? Se você não tiver essa paciência, você não vai. Principalmente se você precisa muito de dinheiro. Ai, então ó, eu não posso simplesmente apostar nisso aqui e ver no que vai dar, porque eu gostaria disso daquilo também e tal. Tem que tomar cuidado, tá? Como generalista. Você sempre vai ser generalista, na verdade. Se você é um generalista e tem essa tendência, provavelmente você sempre vai ser. O que você faz é domar aquilo para talvez virar um generalista especializado por um tempo. Tá? Caso seja a sua situação. Às vezes você tem, às vezes já está resolvido mais ou menos financeiramente, mas a questão é, você tem que ter paciência com essas dúvidas, tá? Pessoais, inclusive, tá? Você tem que ter, o que é mais ou menos isso aqui, né? A tolerância à indefinição. As pessoas vão perguntar o que você faz, você vai falar, eu não sei muito bem o que eu faço, né? Eu não sei exatamente como dizer isso, como falar, como colocar na minha bio, né? Então você vai ter que também ter algum tipo de tolerância em definição, ou pelo menos ao provisório. Você vai viver no provisório por algum tempo, tá? E você tem que ter interesses por projetos diversos. Isso e partes diferentes do projeto, tá? Isso é muito importante. A sua maior dificuldade não é o Stephen Graham, é o Paul Graham, tá? Que está errado. Mas o desafio é se posicionar e provar o seu valor. A dificuldade de se posicionar é porque você não consegue ser uma coisa para a pessoa. Você não pode ser todas as coisas ao mesmo tempo para todas as pessoas, tá? Você não pode nem ser todas as coisas ao mesmo tempo para algumas pessoas, a não ser talvez a sua família, né? Mas fora isso, você vai ter que escolher alguns ângulos da sua personalidade ou dos seus interesses. Ou pelo menos a intensidade dos seus interesses não vai aparecer o tempo todo, ou pelo menos para boa parte das pessoas. Há interesse que você vai ter que manter só nos stories, lá que você comenta, mas você nunca traz aquilo para algum produto ou para um conteúdo como esse aqui de longo prazo, né, ou conteúdo de longo, né, conteúdo longo, mas você vai ter que fazer esse tipo de coisa. E por causa disso, você vai demorar para provar o seu valor. Primeiro, porque as pessoas vão demorar um pouco para entenderem você. Outros generalistas entendem outros generalistas. Você fala, pô, esse cara manja. É um tipo de identificação quase que automática, tá? Mas se o seu público é um pouco mais amplo, tá? Ou se você quer ter um público mais amplo, você vai ter dificuldade de provar o seu valor, porque as pessoas não vão conseguir dizer, ah, ele faz isso, ele sabe disso, tá? Elas vão ter dificuldade de colocar você numa caixinha específica, e por causa disso você vai causar alguma confusão nas pessoas. E quando você causar alguma confusão nas pessoas, talvez elas não comprem o seu produto ou talvez elas façam perguntas que fazem com que você mesmo se questione o seu valor. Então você vai sentir que você é uma pessoa que não vale muita coisa, porque você não consegue nem se explicar de um jeito fácil, tá? E isso vai gerar vários problemas para você, tá? Mas todo generalista já fez isso e vários conseguiram ter sucesso, tá? Você tem muitas vantagens em termos de você, por conseguir ver o problema como um todo, sabe qual de fato é o problema. O especialista, muitas vezes, ele sabe resolver problemas mais rápido e de um jeito mais claro que você. Mas a questão é que, às vezes, eles resolvem os problemas errados. Então, se você diz assim, que precisa, que a sua agência precisa ser reorganizada,
se você chama um arquiteto, ele vai querer fazer uma casa. Ele não vai ficar se perguntar se, poxa, você já tentou fazer um trabalho híbrido? Você já tentou fazer isso? Já tentou trabalhar de casa? Ou talvez você se sinta meio desorganizado porque você precisa contratar um personal designer. Ou talvez você tenha que viajar para a Grécia, tirar um tempo, depois você volta e pensa melhor nisso. O especialista não vai dar esse tipo de solução. Ele vai dar o tipo de solução para qual ele foi treinado para dar. Então tem uma piada famosa, inclusive, de um alfaiate que foi ver o Papa, perguntaram para ele, e aí, o que você achou do Papa? E ele respondeu, eu acho que ele usa 54. Né? Então ele só conseguia ver o número do paletó que o Papa usava, o tamanho do paletó, da silhueta do Papa. Né? Então esse é algo muito típico em relação aos especialistas, daria vários outros vídeos e conteúdos em relação a isso. Tá? Mas como uma introdução, eu diria que isso aqui é bem interessante. O generalista especializado, como vocês podem ver, são essas habilidades complementares bem desenvolvidas. Tá? Então, design, vídeo e direção de artes, percebam que são 3 áreas muito boas, se você conseguir combinar. Se você souber muito bem essas 3 áreas, que levaria, de novo, vai levar alguns anos ali, tá? Para você dominar isso aqui. Mas, de novo, levando também em consideração o preço Brasil, né? O custo Brasil, né? É muito, assim, eu diria que em 2 anos é possível que você assuma esse tipo de posição, tá? Sim, é muito, 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 o nível é muito baixo, tá? E se você conseguir fazer essas 2 coisas, é excelente, tá? Então, por exemplo, se você tiver copy, mais estratégia e vídeo, sabe, né? Um cara do vídeo de vendas e sabe criar estratégia, quer dizer, sabe criar funil de vendas, sabe criar ofertas, você já se torna um profissional muito mais valioso e daí talvez não só se assuma posições mais valiosas, mas você vai ser mais bem pago. Tá? O que eu quero dizer é que é muito improvável que hoje você apenas com uma habilidade só e no início, tá? Você consiga se tornar um grande especialista naquele formato, tá? Porque o formato provavelmente vai desaparecer, vai perder, né, valor antes de você se tornar especialista nele. E eu acho que esse é um grande problema do mercado digital. As pessoas se tornam especialistas em formatos e não nas áreas. Então a pessoa fica muito boa em escrever um tipo de formato específico, como o carrossel aqui, tá? Então isso é muito bom por um tempo, mas depois, ó, acaba. Lembra que as pessoas colocavam na bio às vezes assim, especialista em carrosséis que vendem, tá? Uma coisa assim, tá? O carrossel ainda vende, claro, mas por quanto tempo vocês acham, assim? 4, 5 anos atrás não tinha muito carrossel no Instagram, né? Então, assim, tá vendo que a visão sua de longo prazo é muito importante nesse sentido. Então, eu diria que, respondendo agora, né, a pergunta dessa pessoa, o melhor caminho, quer dizer, hoje, é ser um copywriter, se você está na área, mas pode ser para qualquer outra área, ter uma profissão core, o T-shape chama, né? Tem uma profissão central, mas que se espalha em outras profissões das quais o seu trabalho depende para ser bem realizado. Então, se você fosse hoje, por exemplo, um copywriter especialista em anúncio estático, aprender mais sobre design. Porque se esse cara é ruim, ele atrapalha a sua copy. Se você é um copywriter especialista em vídeo de vendas, aprender mais sobre vídeo, edição de vídeo, sobre narrativas visuais, porque as narrativas visuais impactam diretamente a sua copy. Então, se você é um profissional de posicionamento, você precisa aprender sobre branding, aprender sobre, sei lá, identidade visual, moda, enfim. Você precisa dominar essas áreas que de alguma maneira influenciam o seu trabalho final. Eu não acho que hoje ser especialista no marketing, principalmente para quem está começando, é a melhor alternativa. Tá? Sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas é que eu acabei colocando muitas coisas em um só vídeo. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem aí no vídeo. Gravei meio às pressas esse vídeo para responder essa pergunta, porque eu estava com ela na cabeça há algum tempo. Mas eu vou deixar aqui na descrição alguns textos que eu acho que explicam melhor minhas posições em relação a esses assuntos. Até mais.